Aiô, Futcelebers! Hoje é dia de um gaúcho que é o rei do Rio de Janeiro. Sim, Renato Portaluppi. Nasceu no Sul, mas bem que poderia ser Renato Carioca, só pela marra. Então é hora de saber da história, dos gols, das conquistas e, claro, da vida, dos luxos e das tretas de Renato Gaúcho. Então, nem pense em jogar futevôlei porque já vai começar. Pra que a pressa, maluco? Antes, ajuda o parça aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futcelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho para saber na hora sempre que chegar algum vídeo novo no canal. Então já sabe, curte, se inscreve e clique no sininho. Renato Portaluppi, a.k.a. Renato Gaúcho. Nasceu em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, em setembro de 1962. Ele se mudou ainda criança para Bento Gonçalves e antes de se tornar jogador, trabalhou como auxiliar de pedreiro e entregador em uma fábrica de móveis. Foi jogando nas peladas da fábrica que Renato chamou a atenção dos colegas e entrou nas categorias de base do Esportivo, um time local. Não demorou para chamar a atenção de um gigante gaúcho e foi para o Grêmio em 1980. Já no ano seguinte, começou a conquistar seu espaço no time que foi campeão brasileiro. Mas foi na campanha da Libertadores e do Mundial que ele realmente se destacou. Ele ajudou o Grêmio a ganhar os 2 títulos e marcou os gols que deram o título mundial ao tricolor gaúcho. Ele seguiu mais alguns anos no Sul, mas a hora de sair se aproximava e o maior clube do Brasil era o seu destino. Ele fez ao todo 243 jogos, marcou 71 gols e ganhou 10 títulos pelo Grêmio. Antes de sair, porém, Renato teve a sua grande chance na seleção brasileira, comandada pelo mestre Tele Santana, na Copa de 86. Mas, faltando poucos dias para a competição, o atacante foi cortado por fugir da concentração. Mais detalhes em breve. Em 1987, Renato chegou ao Flamengo, clube que marcaria sua carreira. Foi lá que ganhou seu apelido definitivo, Renato Gaúcho. Logo no seu ano de estreia, ajudou o time da Gávea a ganhar o polêmico Brasileirão de 87, que até hoje é discutido na Justiça. Foi eleito ainda o Bola de Ouro do campeonato. Jogando assim, não teve como segurar, né? Em meados de 88, Renato foi vendido para o Roma. Apesar da grande expectativa da imprensa e dos torcedores, sua passagem pela Itália não foi das melhores. Muito pelo contrário, com atuações apagadas e boicotado pelos companheiros, Renato fracassou miseravelmente. Ele, inclusive, é sempre incluído na lista das piores contratações da história do campeonato italiano. Ele podia estar em baixa na Europa, mas no Brasil ainda tinha muita lenha para queimar. Em 89, ele voltou para o Flamengo e mais uma vez fez sucesso. Ganhou a Copa do Brasil de 90 e foi convocado para a Copa do Mundo daquele ano. No ano seguinte, depois de uma novela para renovar seu contrato, Renato deixou o clube e foi para outro clube do Rio de Janeiro, o Botafogo. Em General Severiano, as coisas não foram muito bem. O time fez um péssimo Brasileirão e a passagem de Renato ficou mais marcada pelas polêmicas. Daqui a pouco vamos falar delas, mas aí vai um aperitivo. Atenção! Aviso de spoiler! A primeira foi um polêmico empréstimo para o Grêmio, quando o Bota estava bem no estadual. E a segunda, uma comemoração com os jogadores do Flamengo depois de uma dura derrota para o rubro-negro. O atacante já não tinha clima no Rio. Por isso, resolveu se mudar para Belo Horizonte e jogar pelo Cruzeiro. Por lá, teve uma rápida e marcante passagem, ganhando o Mineiro e uma Supercopa, chegando a marcar 5 gols em um mesmo jogo da competição. No ano seguinte, voltou ao Flamengo sem muito sucesso. Depois, retornou a BH e fez parte da Selegalo, um projeto de super time que deu muito errado no Atlético Mineiro. Em 1995, ele teve mais uma passagem relâmpago pelo Grêmio, novamente sem sucesso. Então Renato teve seu último respiro no futebol ao ser contratado pelo Fluminense. Logo nos primeiros meses, protagonizou um lance que se tornaria folclórico, o gol de barriga. Ele aconteceu na final do Carioca. O empate dava o título ao Flamengo e o jogo estava 2-2. Já nos acréscimos, Renato recebeu um cruzamento forte e se jogou na bola, que acabou batendo na sua barriga e dando o título ao Flu. Só que no ano seguinte, nem ele e nem o time renderam o esperado. O Flu ficou em último lugar no Brasileirão e Renato fez uma aposta e não pagou.
Em 1997, Renato, já caminhando para o final da carreira, voltou mais uma vez ao Flamengo, novamente sem grande destaque. Ficou 2 anos por lá e fez apenas 29 jogos. 2 anos depois, sem mercado, foi disputar o Carioca pelo Bangu. O time acabou em último e o atacante, aos 39 anos, encerrou definitivamente sua carreira como jogador. Agora me conta uma coisa, Renato gosta muito de falar que foi craque. Você acha que ele jogaria no seu time hoje em dia? Deixe sua resposta aqui embaixo nos comentários. Falar da vida pessoal de Renato Gaúcho é difícil de começar. Ele tem tantas histórias fora e dentro de campo. Para começar, temos de falar que ele segue no futebol, com uma consistente carreira de técnico, tendo dirigido alguns dos maiores clubes do Brasil, como Fluminense, Vasco, Flamengo, Atlético Paranaense e, claro, o Grêmio. Ele já é inclusive o técnico que mais dirigiu o tricolor gaúcho e já ganhou 4 campeonatos gaúchos, uma Copa do Brasil e a prestigiosa Taça Libertadores. Por isso, apesar da longa carreira, Renato ganhou muito, mas muito mais dinheiro como técnico do que como jogador. Para se ter uma ideia, em sua última renovação, Renato passou a ganhar um salário de R$1.800.000 mensais. Estima-se que sua fortuna já tenha passado dos R$100 milhões. Nada mal, hein, Renatão? Mas seu forte mesmo são as mulheres. Em uma entrevista antiga, ele afirmou que já transou com mais de 5.000 mulheres. Mas o que pouca gente sabe é que o jogador é casado há 36 anos com Maristela Bavaresco, sua namorada dos tempos de Bento Gonçalves. Segundo Renato, ela é seu grande amor e eles mantêm um relacionamento aberto desde os anos 90. Entre as conquistas fora do casamento estão as musas Luma de Oliveira, Solange Gomes e a repórter e apresentadora Carla Cavalcante, mãe de sua única filha. A filha, Carolina Portaluppi, inclusive ganhou muitos holofotes nos últimos anos, tanto pelo pai famoso quanto pela beleza natural. Para se ter uma ideia, seu Instagram tem mais de 19 milhões de seguidores. E a moça gosta de aparecer, viu? É presença constante na praia com seu pai famoso ou sozinha para delírio dos paparazzi e sites de fofoca. Mas a Carol bate um bolão mesmo, viu? Dá só uma olhada. Já pode chamar o Renato de sogrão? Como já dissemos, Renato é o gaúcho mais carioca do mundo e sua casa mostra isso muito bem. Apesar de ser o técnico que mais dirigiu o Grêmio na história, ele não tem nenhum imóvel em Porto Alegre. Desde que foi contratado pela primeira vez, ainda em 2010, ele fica hospedado em um hotel e nem pensa em ter um endereço fixo por lá. Bom, é claro que não é um hotel qualquer, é um 5 estrelas que está entre os principais da cidade. E seu quarto, obviamente, é a suíte presidencial. Sua casa de verdade fica no Rio de Janeiro, mais especificamente em Ipanema, uma luxuosa cobertura de frente para o mar. E bota luxo nisso, o prédio é um dos mais conhecidos da região e a parte interna é um escracho. O apartamento é um duplex com uma piscina de frente para o mar. Na parte de baixo são 4 quartos amplos e uma decoração moderna e elegante. Ele divide o apartamento com sua filha e sempre que pode, volta para lá. Pode me convidar para a próxima piscinada aí, sogrão! Renato Gaúcho sempre teve uma relação intensa com os carros. Nos tempos de jogador, ele gostava de aparecer dirigindo os carros esportivos da época, como esse Passat vermelho com faróis de milha, ou esse outro azul, mais de acordo com as cores do Grêmio. Depois ele teve esse Miura conversível, que na época era um must. E esse Mitsubishi Eclipse, um dos primeiros carros importados a rodar nas estradas brasileiras. Já como técnico, ele ganhou um Toyota Prius híbrido, como prêmio pela conquista da Libertadores. O carro na época custava 120 mil e Renato fez questão de buscar o carango e sair dirigindo. Bom, nos anos seguintes, ele foi visto várias vezes dirigindo o Prius, que pode não ser um super luxuoso, mas usava tecnologia de ponta e bem confortável, apesar das linhas, digamos, conservadoras do seu design. Será que Renato virou um tiozão? Sogrão ele já é, né? Por falar em carro, tem uma história boa dele. Em 2018, ele fez uma aposta com os jogadores do Grêmio. Quem fizesse um gol de bicicleta ganharia um carro popular. E ele iria pagar do bolso dele. Pois algumas semanas após a aposta, o atacante Luciano meteu um golaço de bicicleta em um jogo contra a Chapecoense. Renato acabou tendo de pagar e fez um pix de 40 mil reais para o atacante. Gasta minha herança não, sogrão! Agora sim, falar de Renato Gaúcho é falar de polêmicas. Falastrão como poucos, ele já criou confusões inimagináveis. E não foi só como jogador, como técnico ele ainda está pior.
ou melhor para quem curte uma treta. Ele foi pego na praia durante o curso obrigatório da CBF e falou que não iria para as aulas. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. Futebol é igual andar de bicicleta, não se esquece. Em outra ocasião, depois de seu time perder de goleada, disse que até uma mulher grávida faria gol naquele dia. Mas a melhor foi quando ele afirmou que jogava mais que o Cristiano Ronaldo. Mas suas polêmicas vão muito além das entrevistas. Talvez a maior delas aconteceu na preparação para a Copa do Mundo de 1986. Renato estava voando e era titular da seleção de Tele Santana, que iria para o México. Eles estavam concentrados em Belo Horizonte e Renato e o lateral Leandro decidiram ir para a balada. Na volta, Leandro ficou com medo de pular o muro da concentração e os dois entraram pela porta da frente, de madrugada. Resultado, os dois foram cortados semanas antes da viagem para a Copa. Renato adora falar que jogava demais e que é melhor do que todo mundo, mas sua participação na Itália não é muito bem vista por lá. Por esses lances, dá para entender por que ele é considerado uma das piores contratações da história do campeonato italiano. Renato também costumava cobrar dos companheiros dentro de campo e mais uma vez teve problemas sérios, como essa troca de carrinhos com o meia Djalminha em uma das suas passagens pelo Flamengo. E tem o Botafogo. Esses nós até demos spoilers, mas agora é pra valer. A primeira polêmica foi logo após fazer um decepcionante Brasileirão de 1991 e começar arrebentando o Campeonato Carioca do mesmo ano, que foi no segundo semestre. Sem muitas explicações, ele forçou a barra até ser emprestado ao Grêmio por 3 meses. No fim, os dois times perderam seus campeonatos, sendo que o Botafogo sequer chegou à final. Renato retornou ao Botafogo em janeiro de 1992. O time era muito bom, fez uma implacável primeira fase e chegou como franca favorita às finais do Brasileirão de 1992. O adversário foi um velho conhecido, o Flamengo, que contava com o craque Júnior e teve uma turma de jovens promissores como Djalminha, Marcelinho e Zinho, além, é claro, do centroavante Gaúcho. O Flamengo goleou o Botafogo por 3-0 na primeira partida. No dia seguinte, Renato compareceu ao churrasco da comemoração do Flamengo na casa do amigo Gaúcho. Nem é preciso dizer que a turma alvinegra não gostou, né? Ele foi afastado, não disputou o segundo jogo da final e encerrou seu tempo como jogador do Botafogo. Ah, sim, o Flamengo foi campeão. Outra história aconteceu no Campeonato Brasileiro de 96. Renato jogava pelo Fluminense e o tricolor estava mal na tabela, correndo sério risco de rebaixamento. Renato, então, deu uma entrevista declarando que desfilaria nu caso o Fluminense jogasse na Série B no ano seguinte. Bem, o tricolor terminou o campeonato na penúltima posição e foi rebaixado. Só que não jogou a Série B por conta de uma virada de mesa. E o Renato, claro, também não pagou a promessa. E aí, gostaram de saber mais da vida, das tretas e das 5.000 mulheres de Renato Gaúcho? Então fiquem ligados aqui no Fut Celebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal Fut Celebs. E cliquem no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!